Pronto. Que prazer recebê-la. Já te vi, acompanho o seu trabalho. Que bom, muito obrigada. Tudo muito bem, eu vou feliz. conversar com a doutora Mariana Rosário, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Vamos falar sobre ciclo menstrual. Uma coisa que assusta, mas que é super simples. Cada mulher tem um ciclo com características específicas, doutora? Sem dúvida. Cada uma é uma. E cada uma é diferente e nem sempre essas diferenças são problemas. Tá, então a gente tem imagens que vão nos ajudar e depois perguntas do pessoal de casa. Claro. O que essa imagem nos ensina, doutora? Então aí a gente está falando o que é o ciclo menstrual, né? É a maturação dos folículos. A gente nasce nos ovários com o número de óvulos certo, desde criança, por isso que o problema de engravidar mais para frente, os óvulos já estão mais envelhecidos. E durante o ciclo menstrual a gente tem uma variação hormonal que vai fazer com que o folículo amadureça e ovule. A gente recruta mais ou menos 20 óvulos por mês, mas um só, que é o melhor, o mais sadio, o mais potente, que vai ovular no finalzinho do ciclo, no meio, né, do ciclo menstrual. Então a gente vai liberando, digamos assim, os mais potentes. Isso, a gente sempre seleciona. Eu não sabia. A seleção é ao acaso, mas quem vai evoluir e vai conseguir ovular sempre são os melhores. Tá. Então aí a gente fala, na primeira foto, são os dois hormônios que a gente produz pelo cérebro para estimular o ovário. Perfeito. O LH e o FSH. Eles têm um pico praticamente juntos no meio quando ocorre a ovulação. O estrogênio e a progesterona são dois hormônios produzidos pelo ovário, né? A partir do momento que eles são estimulados pelo LH e FSH. Tá. O estrogênio é o hormônio da primeira fase, então logo depois que a gente menstrua, que a gente desincha, se sente linda, pele maravilhosa, cabelos estonteantes. É o estrogênio que está bombando. Depois, na segunda fase, logo depois que a gente menstrua, começa a progesterona, que é a fase do capeta, que a gente fica na TPM, né? Dá mau humor. Irritada, inchada, né? Demasiada. Tem mulheres que têm diarreia, que têm dor de cabeça. Todos esses eventos são causados pela progesterona. E o estrogênio, ele fica menorzinho na segunda fase do ciclo. E aí, o ócito, né? Ele vai ser recrutado, ele vai ovular quando ele estiver maduro. E depois a gente vai fazer o corpo lúteo, que é uma cicatriz no lugar do ovário que saiu o óvulo. E essa cicatriz vai produzir a progesterona se a mulher engravidar até a placenta estiver apta, até que a placenta esteja apta para começar a produzir a progesterona. Então a gente começa a gravidez com corpo lúteo. E se não engravida, o corpo lúteo evolui. E depois o ciclo volta ao normal e o ciclo inicia novamente. Exatamente. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutora Mariana Rosário, é mito ou verdade que o período menstrual mexe com a imunidade e o intestino da mulher? Nem precisamos falar, né? Sim. Super verdade. A imunidade, na verdade, vem dessa coisa da progesterona também, né? Da irritabilidade, a gente fica mais estressada e o estresse vai mexer totalmente com a imunidade. E o intestino, a progesterona, ela relaxa a musculatura do intestino. Então, ela pode fazer com que o trânsito aumente aí e dê essa diarreia. E é uma característica também de cada mulher. Tem mulher que fica obstipada também no pré-menstrual, tá? Isso não é uma regra para todo mundo. E tem mulher que tem diarreia. Isso pode variar e não tem problema nenhum. Tudo é muito individualizado, Sim, né? Exatamente. Tudo. Próximo. É mito ou verdade que pílula anticoncepcional não muda o fluxo menstrual? É mito, né? Um super mito. A pílula com certeza altera o fluxo menstrual e muito. Tem mulheres que ficam até quase, mesmo na pausa da pílula, quase não menstruam com o tempo de uso por conta dos hormônios. Perfeito. É mito ou verdade que mudança climática pode causar alterações no ciclo menstrual? É verdade. Né? A gente vê que as mulheres próximas aos trópicos, né, onde o clima é mais quente, menstruam antes. Né, as meninas da linha do Equador, ali mais perto... Mais jovens. Mais jovens, exato. Com 9 ou 10 anos. E as mulheres que estão mais distantes, né, do clima, com clima mais frio, menstruam com 14, 15 anos. Bem depois. Ô, doutora, e influencia também no fluxo, mais intenso ou menos intenso? Não, isso não. Isso é uma característica também de cada pessoa. Tá. E o fluxo, ele pode ter mudanças no decorrer da vida, né? Tem muita paciente que fala, mas depois do primeiro filho, eu nunca menstruei direito, menstruava bem pouquinho e tenho um fluxo absurdo agora.
Então isso vai modificando Também com muda. certeza no decorrer da vida. É mito ou verdade que é normal expelir coágulos durante a menstruação? É verdade. Podemos expelir, isso vai depender da quantidade de sangue que a gente vai produzir, né, do endométrio para eliminar. Se a quantidade for grande, o sangue pode coagular e você sente aquele coágulo saindo bem preto, parece um pedaço de fígado, né? Que as Umas pessoas... placas, Exato. Né? Então, isso pode acontecer sim. Se é uma paciente que tem um fluxo menor, mais reduzido, ela não vai ter tempo de formar o coágulo, porque o coágulo forma com sangue com contato com oxigênio. Tá. Então, ele entrando em contato com o ar, ele pode coagular. Fluxo muito intenso pode provocar anemia? Pode, dependendo do... A mulher, ela é feita, né, com um mecanismo de defesa para anemia. Então, a gente já tem essa defesa. Por mais que a gente sangre muito, é muito difícil a gente entrar no estado anêmico por conta do fluxo menstrual. Tá. Mas mulheres com sangramento uterino disfuncional, com patologias mesmo, miomas às vezes, pólipos, que sangram exageradamente, podem sim ter anemia por conta disso. É mito ou verdade que relações sexuais durante o período menstrual podem atrapalhar o ciclo? Não, é mito, super mito. A relação sexual durante o período menstrual não interfere nada no ciclo menstrual. Tá. É mito ou verdade que é comum ter um pouco de coceira na entrada do canal vaginal dias antes da menstruação? É verdade. Antes da menstruação, a gente tem uma alteração no pH vaginal, isso hormonalmente falando. Então, o pH vaginal, ele tem várias mudanças e a cândida, ela é um fungo que ela pode ser flora vaginal. Com essa mudança no pH, ela pode conseguir se proliferar e virar uma doença, uma vaginose, né, que a gente chama, uma vaginite, uma inflamação. Então, eu posso ter essa coceira e aí a paciente refere que ela menstrua e logo depois da menstruação passa porque o pH volta ao normal. Precisa tratar? Essa, se voltar ao normal sozinha, não precisa. Tá, temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho, claro. Começando com a pergunta da Débora. Emendar as cartelas da pílula para não menstruar pode fazer mal ao corpo? A gente entra agora numa parte mais difícil, Regina. Hoje em dia a gente está vivendo um movimento de liberação de pílula, tipo, de não uso mais de pílula anticoncepcional, tá? Teoricamente, hormônios sintéticos, que são muito perigosos e têm muitos danos. Nos estudos que a gente tem anteriores, né, a tudo isso, emendar ou não a pílula, tanto faz a mesma coisa, porque a gente tem a população às vezes pensa que eu não vou menstruar, eu vou acumular o sangue dentro do útero, né? Para nós leigos faz sentido, só que não é verdade. Mas não, ele não é formado, né? O endométrio, ele nem prolifera com o uso do anticoncepcional, por isso que a gente não menstrua. Então, do ponto de vista funcional, de quem usa anticoncepcional, não tem problema nenhum emendar as cartelas, né? Mas hoje a gente tem que pensar com mais carinho no uso do hormônio sintético e ver se não tem uma outra alternativa mais saudável. Por exemplo, para o futuro. DIU de cobre e DIU de prata. E hoje a gente tem alguns anticoncepcionais com hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? Hormônios bioidênticos são hormônios que são produzidos idênticos aos que a gente tem no corpo. Então, os efeitos colaterais deles praticamente não existem e os fatores de risco também diminuem. A gente usa muito para menopausa, para fazer terapia de reposição hormonal, né? A gente consegue dosar e fazer o mix personalizado para cada paciente. Inclusive as jovens? Todas. Doutora, então a gente novidade. consegue repor testo, estradiol, tudo, e juntamente com isso a gente coloca um anticoncepcional bioidêntico com menos riscos. Maravilhoso. Todo mundo. Isso é super recente? Super recente. Que legal, a gente podia falar sobre isso, hein? Com certeza, estou à disposição. Não é? Vitória, quais os sinais físicos que indicam que a mulher está no seu período fértil? Então, Vitória, cada um tem os seus, né? Como todo mundo. Tem mulher que ela sente a ovulação pela eliminação do muco, que parece uma gelatina, né? Um catarro, meio esbranquiçado, ela sente isso. Tem mulheres que têm dor do lado que ovulam, na metade do ciclo, né? E principalmente essa coisa de pré-menstrual. Depois que você ovula, geralmente você já começa a ficar mais irritada, né? Com menos tolerante às coisas do dia a dia. Doutora Mariana, eu tenho uma amiga que diz que não é que na menopausa a gente fica mais intolerante, na menopausa a gente é mais a gente. Com certeza, disfarça menos. A gente consegue, então, a gente envelhece e vai conseguindo liberar o que a gente é realmente, né?
Uma outra pergunta da Nayara. Minha menstruação é totalmente irregular. Tem meses que desce após 40 dias, em outros vem de 20 em 20 dias. Não tenho ovários policísticos e nem problemas na tireoide. Posso considerar essa alternância normal para o meu organismo? A gente tem que ver o que significa ela falar que ela não tem ovários policísticos, né? Ovário policístico é outro tema super polêmico, que também rola um programa inteiro sobre isso. Mas que tem médico que dá esse diagnóstico simplesmente por olhar o ultrassom. Ah, ultrassom tem ovário, não tem, tem cisto, tem ou não tem. E isso não dá diagnóstico de ovário policístico. O ovário policístico envolve um monte de alterações metabólicas, metabolismo de glicose, né, insulina, além das alterações hormonais. Então, sem essa dosagem, sem ver, não dá para jurar por Deus que ela não tem. Essa irregularidade dela ter 40 e depois ciclos de 20 não é comum, né? Então, acho que é melhor ela fazer uma investigação mais profunda, procurando um médico para ver se realmente não tem nada alterado. Poderia eventualmente ser ovários policísticos. Pode ser que seja. Não sei qual foi a investigação que foi feita por ela. Mas é uma possibilidade. Se foi muito superficial, com certeza dá pra gente melhorar isso aí. Tá bom. Mais uma pergunta da Juliana. É normal ter um pouco de sangramento entre uma menstruação e outra? Quando você não usa anticoncepcional, não é normal. Quando você usa anticoncepcional, você pode ter esses sangramentos que a gente chama de escape ou spotting, que são sangramentos por proliferação de endométrio ao acaso por conta do anticoncepcional mesmo. Tá? Ah, é? Isso pode acontecer. Tá. Agora, sem menstruar, não. Tem que sem usar anticoncepcional, não. Tem que investigar. Mais uma pergunta. Jussara. Por que mulheres que trabalham juntas... Ai, amei essa pergunta, Jussara. Por que mulheres que trabalham juntas costumam menstruar na mesma época? Vai ajustando, depois Isso. menstrua tudo junto. Somos bichos, né? Ainda somos evoluídos, porém ainda somos considerados animais. Sim. E animais liberam feromônios, que são hormônios liberados pela pele. Mulheres que convivem juntas, elas ajustam os feromônios e com isso elas ajustam todo o ciclo menstrual e a produção hormonal. Que coisa. Vai acontecendo aos pouquinhos. Exato, né? Tem estudos então, irmãs... com mulheres, tem estudos com macacas, né? E todas funcionam da mesma forma. Elas ciclam, por isso que a gente fala de animal, né? Não estou comparando nada, pelo amor de Deus. Ficou muito claro. Mas a gente cicla junto com o tempo. Geralmente, num período de 6 a 8 meses, os ciclos já se convergem. Então, irmãs, em mães casa, mãe que e filha, exato, tá. convivem juntas. Às vezes amigas muito próximas, que também ficam muito tempo juntas, também ciclam muito juntas. Interessante. Eu acho muito interessante. É maravilhoso. Porque a natureza nos lembra que somos animais. Exatamente, né? A gente sempre tem que lembrar. Eduarda, o ciclo menstrual pode diminuir com o passar dos anos? Aí é o que eu falei. O ciclo ele vai se modificando no decorrer da nossa vida. Então ele pode tanto uma paciente que sangrava pouco passar a sangrar mais, quanto uma paciente que sangrava muito passar a sangrar menos. E isso desde que esteja tudo bem, sempre isso a gente deixa bem claro, né? Os exames normais, com tudo correto, com tudo certo, isso não é problema nenhum. E não tem um padrão? Não existe. Gabriela, parei de tomar a pílula na semana passada. Quanto tempo vai demorar para a minha menstruação descer? Aí, Gabriela, isso também depende de um monte de coisa. Teoricamente, quando a gente para o anticoncepcional, em 72 horas eu estou desprotegida. Eu posso ovular, mas não necessariamente menstruar. Tá. Né? Eu posso ter um sangramento também de abstinência, que a gente chama de privação, que eu tenho um regime de hormônio constante e de repente eu paro. E com essa parada eu posso começar a sangrar. Então tem mulheres que acabam de terminar a pílula e sangram. Mas isso não necessariamente é uma menstruação. Sim. Mas a grande maioria das pessoas, 90% a 95%, elas param a pílula, ciclam e já no próximo mês já estão menstruando normal. Mais uma. Natasha, é comum sentir dor de cabeça durante a menstruação? Isso pode fazer parte da tensão pré-menstrual da TPM dela, né? É uma característica. Ela tem que tomar cuidado, obviamente, com essa dor de cabeça, porque essa dor de cabeça, se ela persistir, ela precisa procurar um médico para avaliar. Perfeito. Conversei com a doutora Mariana Rosário, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Muito obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada mesmo. O Instagram da doutora é DRA, de doutora, Mariana Rosário Gineco. Simples assim, tudo junto. DRA, então é DRA Mariana Rosário Gineco. Muito obrigada. Obrigada a você. Prazer em conhecê-la pessoalmente, Prazer viu? foi meu. Até a próxima. Obrigada, até.